Você que fala que o Lula, a Dilma e o PT foram bons para os pobres, eu tenho que concordar contigo. Principalmente para os pobres de países comunistas e governados por ditadores que vivem uma vida de rei e o seu povo foge do país igual a Venezuela. Veja a inauguração da Dilma para os pobres de Cuba, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, dos pobres brasileiros, da saúde, da educação, da segurança. Veja! É com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Muito obrigado a todos. Tudo foi muito bem arquitetado e planejado. O Lula, junto com Renan Calheiros, que era do Senado, mudaram o estatuto do BNDES. Você sabe o que é BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento, para gerar empregos, dinheiro tirado nosso, dos nossos impostos, para investir no Brasil, onde possa gerar empregos e renda. Só que o Lula mudou o estatuto para poder emprestar também para grandes empresas corruptas e fazer obras em outros países, coisa que nunca aconteceu. E nisso foram desviados uma montanha de dinheiro do povo brasileiro. Veja a fala da conclusão do senador Álvaro Dias na época da CPI do BNDES. Em relação à CPI do BNDES, nós estamos atrasados. O que ela encontrará já se revelou. Houve um esquema de corrupção sofisticado e planejado, que começou quando o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto do BNDES, possibilitando esses empréstimos vultuosos aos campeões nacionais e aos países mais vinculados ideologicamente ao governo. Com recursos públicos, foram em 6 anos, de 2008 a 2014, foram 716 bilhões de reais. 200 e poucos bilhões de reais do FGTS, do FAT, do PIS/PASEP, portanto, dos trabalhadores brasileiros. E mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Mas o governo não tinha esse dinheiro. Ele foi buscar no mercado. Ele emitiu títulos e pagou juros de 14,5%. E emprestou aos campeões nacionais, agora investigados, e a outros países, a 5% e 6%. A diferença o povo brasileiro é que paga. Vai pagar 187 bilhões até 2060. Temos ainda 42 anos para pagar essa conta da corrupção planejada pelo governo. E para piorar, praticamente esses países não pagam e não pagarão. Deram um calote no povo brasileiro. Você que é pobre, trabalhador, ouça bem essa confirmação. O Brasil teve que pagar, porque além de emprestar esse dinheiro, o Lula, o PT e a Dilma também colocaram o Brasil como avalista para emprestar dinheiro para países comunistas. Justamente os países que depois
contrataram as falsas palestras do Lula. Contratava e mandava dinheiro para o Instituto Lula. Veja o calote que nós pagamos e vamos continuar a pagar. E o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem a liberação de mais de R$1 bilhão para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Suíço e com o BNDES. Nós vamos voltar a Brasília para saber os detalhes com a repórter Selma Dias. Selma. Luciano, olha, o governo brasileiro foi fiador desses empréstimos e como a Venezuela e Moçambique não pagaram a dívida no prazo definido, o Brasil vai ter que arcar com essa obrigação. Os empréstimos eles foram concedidos para financiar serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, ainda no governo do PT, e eram assegurados pelo FGE, que é o Fundo de Garantia à Exportação. Hoje esse fundo até tem um saldo positivo de R$4,5 bilhões, mas o uso desse dinheiro poderia comprometer ainda mais o déficit da economia para este ano, que está calculado aí em R$159 bilhões. E aí, por isso, o governo teve que pedir esse auxílio do Congresso para liberar R$1,160 bilhões, dinheiro que vai reforçar o caixa do FGE e permitir que essa dívida seja honrada dentro do prazo, no caso, na próxima terça-feira. Esse recurso sairá do Fundo de Amparo ao Trabalhador, lá do Seguro-Desemprego. E aí, segundo os parlamentares, se o Brasil não cobrisse esse calote, poderia ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e até prejudicar a nossa imagem no mercado internacional. Luciana. Certo, muito obrigada, Selma. Para encerrar, eu estou com essa lanterna. Estou com essa lanterna procurando uma viva alma no planeta Terra que tenha assistido a uma palestra do Lula. O Lula que recebia dinheiro destes países ditadores e comunistas, justamente nos países que foram emprestados, doados o nosso dinheiro. Esses países contratavam o Lula para fazer palestras. Até hoje não apareceu uma viva alma que prova que assistiu a uma palestra do homem mais honesto do planeta. É bem possível agora que o Lula vá dizer: os que assistiram às palestras dele, palestra entre aspas, morreram de Covid. É bem provável. E, depois disso tudo, você ainda tem coragem de votar no Lula? De votar no PT? Depois, não reclame. Cadinhos à la sal.